Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar a segunda aula síncrona do curso de Cálculo 1, da licenciatura em Matemática EAD da UFPE, semestre 25.2. Então, na última aula, a gente falou sobre limites, né? Hoje a gente vai falar mais sobre limites, só que de outro ponto de vista, do ponto de vista das funções contínuas, certo? Então, para falar sobre funções contínuas, é interessante falar também sobre limites laterais. O que é um limite lateral? Lembra que eu falei na última aula que para que um limite exista, né? O que é que significa o limite? É que quando eu me aproximo de um ponto, a função se aproxima de um resultado. E a função fica tão perto desse resultado quanto eu quiser, desde que eu chegue perto o suficiente desse ponto, certo? Limite é isso. O que é um limite lateral? É quando eu me aproximo do ponto só por um lado. Então, só por valores maiores que ele ou só por valores menores que ele. Quando eu me aproximo do ponto só por valores maiores que ele, aí eu digo que é o limite lateral pela direita, né? Valores maiores que ele pela direita. Por valores menores que ele, por outro lado, vai ser o limite pela esquerda. Para que o limite exista, independentemente de como que eu me aproxime daquele ponto, a função tem que se aproximar para a mesma coisa, tá certo? Então, por exemplo, se acontecer de a gente ter um gráfico de alguma função que o limite seja desse jeito aqui, x e y, tá? Digamos. Aí, digamos que aqui é um certo ponto x0. Aí eu tenho aqui essa reta vertical. Aí, se por valores menores, quando eu me aproximo de x0, o meu gráfico faz isso, por exemplo. E pelo outro lado, quando eu me aproximo de valores maiores, o gráfico faz isso aqui, digamos. Certo? Faz isso, por exemplo. Então, quando eu me aproximo de x0 por valores maiores que ele, pela direita dele, eu estou me aproximando desse valor aqui, ó, desse valor aqui em cima, certo? O y1, digamos. E se eu me aproximo do x0 por valores menores que ele, pela esquerda, aí a função se aproxima desse outro valor aqui, digamos que é um y2. Então, quando os limites laterais são diferentes, a gente fala que o limite da função não existe. Para que o limite exista, independentemente de como que eu me aproximar daquele ponto, o resultado do limite tem que ser o mesmo, certo? Tanto pela direita quanto pela esquerda tem que ser a mesma coisa. Tá? Então, o limite geral, o limite bilateral, ele existe, se somente se, tá? Então, ele existe, se ele existe, os dois laterais existem e são iguais, e quando os dois laterais existem e são iguais, aí a gente fala que o limite existe. São coisas que são equivalentes. Isso aqui já estava nos materiais que eu tinha passado na semana passada, tá? Da primeira semana do curso. Já estava lá. Do que eu mandei ontem, aí fala sobre continuidade. O que é que significa continuidade? O que é que significa a função ser contínua? Então, a função, ela é contínua. A função, ela é uma função contínua quando o limite da função, quando x se aproxima de um certo ponto, então é contínua em x0, tá? É contínua em algum ponto, quando o limite da função, quando eu me aproximo desse ponto, for igual ao valor da função no ponto. Certo? Então, a definição é essa. O limite da função, quando x se aproxima do ponto, é igual ao valor da função naquele ponto. Beleza. Isso quer dizer que eu posso simplesmente, para calcular esse limite, eu posso simplesmente substituir o valor do x, tá? Pelo valor do meu ponto para onde eu estou me aproximando. Para calcular esse limite aqui, é só substituir, ó, o x por x0, que vai dar a minha resposta. Nesse caso desse exemplo aqui, ó, a função não é contínua. Por quê? Bem, repara, para ela ser contínua, tem que acontecer... Bem, a definição ela é essa equação aqui, mas isso envolve três afirmações. A primeira afirmação é que o limite existe. Então, primeiro, o limite existe. Isso quer dizer, certo, em particular, que os limites laterais, os dois existem e são iguais. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a função está definida no ponto. Então, que o f de x0 existe. x0 está no domínio da função. Ele é um dos valores que eu posso substituir o
o x, a variável da minha função. E a terceira coisa é que esses dois objetos, esses dois resultados, esses dois números são iguais. O valor do limite é igual ao valor da minha função. Então, por exemplo, essa função que eu tenho aqui não é contínua. Por que não é contínua? Dois motivos. Primeiro, o limite não existe. Porque o limite pela esquerda deu esse valor e o limite pela direita deu esse outro valor aqui. Valores diferentes. Tá? Então, essa não é contínua já por esse motivo. Outro motivo pela qual ela não é contínua, porque o f de x0 não existe. Repara que nos dois valores aqui, ó, a bolinha que eu coloquei está aberta. Então, não tem f de x0. x0 não está no domínio da função. Certo? Então, nesse caso, a função não é contínua. Eu podia colocar, por exemplo, assim aqui, ó, fazer a bolinha fechada aqui, poderia, não muda nada. Agora, a função, ela existe no ponto x0, o f de x0 existe, o x0 está no domínio, porque tem uma bolinha fechada ali, mas o limite continua não existindo. Tá? Lembra que para calcular um limite, não importa o que acontece quando o x é igual ao x0, importa só quando eu me aproximo do x0, mas não fico igual a ele, tá certo? Então, mesmo que aqui tivesse a bolinha aberta, como ela estava antes, o limite continua sendo, pela direita, continua sendo y1 e pela esquerda continua sendo y2. Por quê? É o que ocorre quando eu me aproximo desse ponto. Eu não preciso ficar igual a ele, não, mas quando eu me aproximo dele, a função está se aproximando desses valores. Então, o limite não existe. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, essa função não é contínua, certo? Essa função não é contínua. Como é que seria um exemplo de funções que não são contínuas? E não são contínuas, tá? Deixa eu fazer alguns gráficos aqui. Um exemplo é esse aí, que eu já dei aí em cima, tá? Que, por um lado, ela faz assim, pelo outro, faz assim, por exemplo. Então, essa não é contínua. Por quê? O limite não existe. Limite não existe. Certo? E o f de x0 também não existe. F de x0 não existe. Na de cima, o limite não existe. Deixa eu escrever isso aqui. O limite não existe. Não existe. F de x0 existe. Beleza. Mas precisa que as duas coisas aconteçam. Tá certo? Eu poderia também ter um desenho que fosse assim, ó. Tem um desenho que fosse assim. A função faz isso. Ela chega até aqui, aí tem uma bolinha aberta e daqui continua. Essa função também, ó. Agora, o limite existe. O limite existe. Mas a função existe no valor x0. F de x0 não existe. Não tem nenhum valor acima ou abaixo do ponto x0, tá certo? Em que a bolinha ficou fechada. Então, a função não é contínua. Por quê? Porque para ser contínua tem que acontecer as duas coisas. O limite tem que existir. Aqui embaixo existe, tá certo? Mas o f de x0 também tem que existir, que aqui ele não existe. Nenhuma dessas é contínua. Nem essa, nem essa, nem essa aqui. O que mais? Eu podia colocar desse jeito aqui, ó. Podia colocar também assim. A função vem até aqui, a bolinha aberta e aí segue. Aí agora eu coloco aqui em cima. A bolinha fechada eu coloco ela, mas coloquei no lugar errado, basicamente, tá? Então aqui o limite existe. Por que o limite existe? Porque quando eu me aproximo do x0, por um lado estou me aproximando da bolinha aberta, pelo outro também estou me aproximando da bolinha aberta. Mesmo motivo que aqui existia, tá? O fato de a bolinha fechada estar lá em cima não é relevante para o limite existir. Tá certo? Ela é relevante para o f de x0 existir. Certo? Mas são diferentes. E aí, repara, para ela ser contínua, não basta que os dois existam, não. Tem que existir os dois, o limite existe, a função existe, mas tem que ser iguais. Então, nenhuma dessas é contínua. Tá bom? Não é contínua. Essa não é contínua. Essa também não é contínua. Essa também não é contínua. E essa aqui também não é contínua. Nenhuma delas é contínua, dessas daqui. Para ser contínua, como é que tem que ser o meu gráfico?
ele tem que ser desenhado assim, ó. Não pode ter nenhum ponto em que houve algum buraco no gráfico. Ou que eu dei algum salto, tá? Por exemplo, quando eu passei daqui para cá, para cima, eu tive que dar um pulo daqui para cá para continuar o gráfico, né? Aqui embaixo, mesma coisa aconteceu. Aqui eu tive que pular desse lado para esse lado desse ponto, tive que dar um salto. Aqui também eu tive que pular, mas tive que passar aqui por cima ainda. Então, em todos esses casos, tem algum buraco no gráfico. Eu não consigo desenhar o meu gráfico de uma vez só, como uma linha contínua, certo? Como uma linha contínua. Para ser contínua, eu tenho que desenhar o gráfico como uma linha contínua, que nem eu fiz aqui em cima. Podia ser assim, podia ser assim. Qualquer coisa que eu desenhe sem tirar o lápis do papel, nenhuma vez, vai me dar uma função contínua, certo? Então, essa daqui de cima, ela é contínua. Vamos ver alguns exemplos agora envolvendo funções contínuas e essa história aí dos limites laterais que eu tinha comentado. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês digam, tá? E aí eu explico. Vamos começar com essa aqui. Ó. A função vai ser f de x igual a uma função definida por duas sentenças, por duas fórmulas. É 1 menos raiz de x sobre x menos 1. 1 menos raiz de x sobre x menos 1. Se x for diferente de 1. E vamos colocar um valor k se o x for igual a 1. Então, calcule k para que f seja uma função contínua. Certo? Então, vê só. Lembra, a propriedade que eu falei é qual? A função vai ser contínua quando, para calcular o limite, bastar eu substituir. Eu substituir a função pelo ponto. Eita, foi mal. Eu mudei a página, mas aqui não está mudando não, né? Que coisa, peraí. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora vai, né? Deixa eu passar aqui para outra página para ver se mudou. Voltou. Pronto, agora foi, beleza. Lembra que eu falei o seguinte. Para a função ser contínua, tem que valer a regra da substituição. Então, para calcular o limite, basta substituir o valor do x pelo ponto do meu limite. Tá? Então, vê. Qualquer exemplo de função que vocês tenham visto no ensino médio vai ser contínua em todos os pontos em que você tiver dentro do domínio da função. Então, funções polinomiais são contínuas, funções raízes são contínuas, funções exponenciais são contínuas, funções trigonométricas são contínuas, seno e cosseno contínuos em qualquer ponto. Agora, a tangente, por exemplo, contínua em qualquer ponto que o cosseno não seja zero, né? Porque lembra que a tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Então, quando o cosseno for zero, o seno não vai ser zero, ele vai ser ou 1 ou vai ser menos 1. Então, a tangente não vai existir. Vai dar 1 sobre 0, vai dar menos 1 sobre 0. Nesses pontos, a tangente não existe, então ela não tem como ser contínua. Para ser contínua, pela fórmula que eu dei, o limite tem que existir e a função tem que existir. Se a função não existe, não tem como ela ser contínua. Mas todas essas que eu mencionei, funções polinomiais, funções raízes, funções exponenciais, funções trigonométricas, funções logarítmicas, todas essas, nos pontos em que elas existem, elas sempre são contínuas, tá? E quando eu falar a função é uma função contínua, sem dizer qual é o ponto que eu estou considerando, que lembra que aqui no outro slide, quando eu falei função contínua, foi contínua em algum ponto, né? Foi em x0. Mas eu posso falar simplesmente função contínua. Quando eu falar função contínua, é porque ela é contínua em todos os pontos em que ela existe. Certo? Então, qualquer função do ensino médio é contínua. É contínua em todos os pontos em que ela existe.
Aí, quando eu faço operações aritméticas com funções que são contínuas, ainda resulta em funções que são contínuas, tá bom? Então, se eu faço a soma de funções contínuas, dá uma função contínua. Diferença de funções contínuas dá função contínua. Multiplicação de funções contínuas dá função contínua. E divisão de funções contínuas dá função contínua, desde que a que está no denominador não seja zero. Não dê zero naquele valor, tá certo? Então, nesse caso, ó, a função que eu tenho aqui, 1 menos raiz de x aqui em cima é uma função contínua, porque 1 é uma função que é constante, eu posso pensar que é uma função polinomial constante, tá certo? Raiz de x é uma função raiz, então também é uma função que é contínua. E diferença de contínuas é contínua. X menos 1 aqui embaixo é uma função polinomial, então ela é contínua. E divisão de funções contínuas é uma função contínua, exceto onde? Possivelmente onde? Onde a de baixo der zero. A de baixo dá zero onde? No 1. Dá zero no 1. Tá certo? Então, em qualquer ponto que não seja 1, eu tenho certeza já que ela é contínua, porque ela é formada por operações aritméticas entre funções contínuas. Composição de funções contínuas também é uma função contínua, tá? Então, se eu tiver que f é contínua, que g é contínua, então aquelas funções f composta com g e g composta com f também são funções que sejam contínuas, tá? Então, por exemplo, se eu faço seno de x ao quadrado, por exemplo, isso aí é uma função contínua, porque é composta do x ao quadrado, que é um polinômio, então é contínua, com seno, que também é contínua, porque é uma função trigonométrica. O único ponto em que eu não tenho certeza que a função é contínua seria que ponto aqui? Seria no 1, né? No 1. É o único ponto em que eu não tenho certeza que a função é contínua. Por quê? É o ponto onde tem a mudança de apresentação da minha função. Para x diferente de 1, ela vale k, e para x igual a 1, ela vale essa fórmula aqui. Então, vamos ver. Para ela ser contínua, só falta verificar agora se ela é contínua em 1. Em qualquer outro ponto, ela já é contínua. Por quê? Porque em cima eu tenho funções contínuas, embaixo também, no numerador eu tenho funções contínuas, no denominador também. E aí, dividindo funções contínuas, eu tenho função contínua, exceto quando o denominador dá zero, que é quando x for 1. Aí só falta, então, verificar para x igual a 1. Para qualquer outro x, ela já vai ser contínua. Então, para ser contínua no x igual a 1, o que é que tem que acontecer? O limite da função, quando x tende a 1, tem que ser igual ao valor do f de 1. Aí agora, certo? Por um lado, quanto é que é o f de 1? Quando x é igual a 1, a função vale k. Então, o f de 1 vale k. E o limite vale quanto? O limite de f de x quando x tende a 1. Lembra daquilo que eu falei, tá? Quando x tende a 1, ele não é igual a 1, ele é diferente. Se é diferente de 1, entra nessa fórmula aqui, ó. Então, eu tenho que olhar para essa função. 1 menos raiz de x sobre x menos 1. E aí eu tenho que resolver esse limite das formas que a gente viu na aula passada. Pode fazer tanto racionalizando, quanto fazendo uma mudança de variável. Está chamando u de raiz de x e continuando. Nesse caso, como é uma raiz quadrada, tá certo? Eu posso simplesmente racionalizar. Mas como é mais vantagem, na maioria dos outros casos, mudar a variável, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou chamar u de raiz de x. Aí, o x que tem lá embaixo é u ao quadrado, certo? E aí, o meu limite agora vai ficar como? Vai ser o limite de, 1 menos u aqui em cima, e embaixo, x menos 1. Quem é x? U ao quadrado menos 1. E o u tende a 1. Por que o u tende a 1? Porque o x tendia a 1 e u é raiz de x. Então, quando o x tende a 1, raiz de x também tende a 1. Então, os dois ficaram no mesmo valor aqui, mas foi coincidência, só porque o x tende a 1 e raiz de 1 é 1. Se aqui, por acaso, fosse 9, aqui seria 3, certo? Porque é raiz quadrada desse valor aqui. O u é raiz quadrada de x. Então, se o x tendesse por exemplo, 25, então o u tenderia a raiz quadrada de 25, que é 5. Mas aí, nesse caso, ficou os dois tendendo a 1. E como é que eu resolvo esse limite?
esse meu denominador eu tenho que dar uma fatorada nele. Como que eu faço isso? Eu vou escrever limite quando u tende a 1, de 1 menos 1, de 1 menos u, desculpa, e em cima eu tenho uma diferença de dois quadrados. Tenho u ao quadrado menos 1, que é 1 ao quadrado. Tá bom? Então vai ficar a soma vezes a diferença. U mais 1, U menos 1. U mais 1, U menos 1. Então, o que é que eu posso simplificar aqui? Ó, repara que aqui em cima eu tenho 1 menos U. 1 menos U não é o oposto de U menos 1. É menos U menos 1. Não é isso? Certo? É menos U menos 1. Ah, eu acho que até ela travou de novo, não foi? Ou não? Agora apareceu. Pronto. Beleza. Não sei se estava travada para vocês também, mas aqui para mim ela tinha ficado travada a tela. Aí vê, esse 1 menos 1 que está 1 menos U que está aqui, não é a mesma coisa que menos U menos 1. O menos daqui com o U fica menos U, que está aqui. E o menos daqui com o menos 1 que está aqui fica mais 1, que é o que está aqui. Então, esse termo daqui de cima, menos U menos 1. O menos multiplica os dois, tá? O U e o menos 1. É a mesma coisa que esse 1 menos U que eu tenho aqui embaixo. Então, eu posso simplificar o quê? Eu posso cortar o menos 1 daqui com o menos 1 daqui de baixo. Tá certo? Então, vai ficar, cancelei o menos 1 com o menos 1. E aí, eu fiquei com a seguinte expressão agora. Limite quando U tende a 1 de menos 1 sobre U mais 1. Então, quando U tende a 1, U mais 1 tende a 2. Isso vai dar menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Pois bem, então, para a função ser contínua, tem que acontecer o quê? O limite, quando x tende a 1 de f de x, que é isso aqui, que a gente acabou de calcular, que dá menos 1 meio, tem que ser igual ao f de 1, que é o k, que é o k que tem aqui. E a gente quer saber qual é o valor de k para ela ser contínua. Então, o k tem que ser quanto? Menos 1 meio. Essa é a resposta. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta aqui para fazer? Ô professor, aí para a gente poder cortar, a gente teria que considerar o numerador como sendo menos e parêntese U menos 1, certo? É, isso. Beleza, beleza. Você não precisa fazer isso não, mas você tem que se ligar que o que está no numerador é menos aquele termo que eu cancelei embaixo, tá? Se não se ligar nisso, se você não botar que tem aquele menos em cima, você vai acabar errando o sinal e aí daria errado. Certo? Certo, entendi, entendi. Pronto. Certo, beleza. Deixa eu ver outro exemplo, né, a gente fazer. Acho que a tela tá ficando travada de novo, que eu mudei a página, mas continua a mesma coisa. Eu não sei o que é que tá acontecendo hoje, tá? Que, que isso nunca aconteceu nessas aulas. Vamos ver agora. Pronto, voltou ao normal. Vamos ver só por quanto tempo que vai ficar assim, né? Ok. O próximo exemplo vai ser o seguinte. A gente vai colocar a função h de x. H de x ela é formada por três expressões. Três expressões. Então, a primeira expressão é x à quarta mais a mais 1. X à quarta mais a mais 1. Se o x for menor ou igual a zero. Aí ela vai ser b seno de x menos 2a cosseno de x. B seno de x
menos 2A cosseno de x. Se 0 for menor que x, que for menor ou igual a π sobre 2. E 2 vezes b menos 3 se o x for maior que π sobre 2. 2b menos 3 se x for maior que π sobre 2. Então, pergunta é, determine, né, para a gente calcular A e B para que H seja contínua. Para que H de x seja contínua. Tá bom? Então, mesma afirmação de antes, ó. Se eu olhar só para essa parte daqui de cima, só para o x menor ou igual a zero, a função já é polinomial. Então, nessa parte, ela é contínua, certo? Para x menor que zero, ela é contínua já. No zero, eu não sei ainda não. Por quê? No zero tem uma quebra da expressão, né? Ela vale uma coisa antes do zero e do zero em diante vale outra. Então, no zero, eu tenho que olhar com calma separado. Mas para menor que zero, aí ela é igual a isso, tranquilamente. E aí ela é contínua por ser uma função que é polinomial. Para x agora maior que zero e menor que π sobre 2, aí ela é o quê? Ó? Função trigonométrica, que é contínua. Função trigonométrica, que é contínua. Então, eu tenho duas funções contínuas aqui. Multiplicar uma função contínua por uma constante, permanece contínua também. E fiz uma diferença de funções contínuas. Então, diferença de funções contínuas permanece contínua. Então, essa função aqui também é contínua para x de zero, maior que zero, e menor que π sobre 2, porque nesse pedaço a função tem sempre a mesma expressão. Quando eu chego igual a π sobre 2, aí a expressão muda. Para menor que ele, a expressão é essa com seno e cosseno, e para maior que ele, aí a expressão é essa aqui de baixo, que é uma função constante. Posso ver também como uma função polinomial, também vai ser contínua. Então, para menor que zero, é contínua. Por quê? Para esses valores, ela é sempre polinomial. Para maior que zero e menor que π sobre 2, aí ela é contínua também. Por quê? Porque ela é uma subtração de duas funções trigonométricas que são contínuas. E para x maior que π sobre 2, ela é uma função que é constante, então também é contínua. Onde é que eu tenho que verificar? Nos pontos onde há uma mudança de expressão da minha função, que é no zero e no π sobre 2. Tá? Eu tenho que verificar nesses dois valores. No zero e no π sobre 2, que é onde a função muda de apresentação. Então, tenho que verificar. Então, falta checar em x igual a zero e x igual a π sobre 2. Tá bom, então vamos ver. Em x igual a zero, o que é que vai acontecer? X igual a zero, eu preciso que o limite da função h, quando x tende a zero, ela tem que ser igual ao valor da função quando x for zero. Qual é o valor da função quando x for zero? Quando x for zero, eu tenho que olhar para os dois lados da minha expressão. Para um lado do zero, a fórmula é essa aqui. Para o outro lado do zero, a fórmula é essa aqui. Essa aqui de cima, tá? Só que o igual a zero está onde? Está na parte de cima ou está na parte de baixo? Está na parte de cima. Então, para eu saber qual é o valor do h de zero, eu tenho que substituir aqui em cima, porque o menor ou igual está aqui. Então, vai dar 0 a quarta mais a mais 1. O h de zero vai dar a mais 1. A mais 1 aqui. Agora, na outra parte, eu tenho que ver os limites laterais, como eu tinha falado antes, porque ela tem uma expressão quando o x é menor que zero e outra quando é maior. Então, eu tenho que ver qual é o limite pela esquerda. Vamos fazer isso aqui embaixo. Qual é o limite de h de x quando o x tende a zero pela esquerda? A notação que usa é essa aqui, tá? Zero com um sinalzinho de menos aqui em cima. Isso quer dizer o quê? Que eu estou me aproximando de zero por valores o quê? Menores que zero. O sinalzinho de menos que eu botei ali já vi que não apareceu de novo. Não sei o que é que está acontecendo, pessoal. Desculpa aí mesmo, tá? Mas vamos tentar mais uma vez. Agora pronto, apareceu ali.
Esse sinalzinho de menos aqui, tá? Esse sinal de menos, ele indica o quê? Que eu estou me aproximando de zero somente por valores menores que zero. É o limite pela esquerda. Tá? Se eu estou na reta, a parte que é menor que zero está pela esquerda. Eu não sei se quando vocês estão vendo a minha tela, se ela está refletida ou não, tá? Então, não sei se quando eu faço assim, se eu estou mostrando pela esquerda mesmo, se eu estou mostrando pela direita. Mas menores que zero é a parte pela esquerda. Me aproximo de zero por valores menores que ele. E se são valores menores que ele, aí eu uso a fórmula que está aqui, ó. Menores que ele, eu estou na parte menor que zero. Então, essa é a função polinomial. Então, vai dar limite quando x tende a zero de x à quarta mais a mais 1. Então, quando o x tende a zero, se o x se aproxima de zero, já não está aparecendo mais uma vez, né? Meu Deus do céu. Impressionante. Pronto. Quando o x tende a zero pela esquerda, x à quarta tende a zero. Então só resta a mais 1. Então esse limite vai dar a mais 1. Esse é o limite pela esquerda. Qual é o limite pela direita? Limite quando o x tende a zero pela direita, então é zero por valores maiores que zero. Aí qual é a fórmula que eu vou usar? A fórmula que eu vou usar vai ser essa aqui, porque é a parte que está com valores maiores do que zero. Tá certo? Então, vai ficar limite quando x tende a zero por valores maiores que ele, por valores positivos, de b seno de x menos 2a cosseno de x. Aí vamos lá. Quando o x se aproxima de zero, o seno se aproxima do seno de zero. Seno de zero é zero, certo? Seno de zero é zero. Isso aqui vai dar, então, b seno de zero menos 2a. E quando o x se aproxima de zero, cosseno de x se aproxima de cosseno de zero, que é 1, tá? Deixa eu colocar assim, cosseno de zero. Aí, seno de zero vale zero, cosseno de zero vale 1. Ou seja, esse lado aqui vai dar menos 2a. Menos 2a. Então, lembra, para que o limite exista, os dois limites laterais têm que existir e têm que ser iguais. Então, agora é só fazer o quê? Igualar os limites laterais para ter uma equação envolvendo o a. Então, juntando as duas coisas, juntando isso com isso aqui, eu vou escrever o seguinte. A mais 1 é igual a menos 2a. Portanto, 3a é igual a menos 1, e aí o a vai ser menos 1/3. O a vai ser menos 1/3. Então, para que a função seja contínua em zero, o a tem que ser menos 1 sobre 3. Beleza? Falta no outro valor agora, em que a função tem uma mudança de fórmula, tá? Que é no ponto π sobre 2. E aí eu vou montar uma outra equação agora para determinar quem é o b. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu apresentei até agora sobre esse exemplo? Não, tudo bem? Tá bom. Então Não, professor. Tá, beleza. Então vamos continuar aqui agora com o outro ponto, que seria π sobre 2. Então, para x igual a π sobre 2, aí o que é que eu tenho que fazer? Mais uma vez, o limite quando x tende a π sobre 2, aí eu tenho que olhar de novo pelos dois lados, pela esquerda e pela direita, da função h de x, tem que ser igual ao valor da função h no π sobre 2. Aí vamos voltar para lá para ver quanto é que é a função h no π sobre 2. No ponto π sobre 2, ó, o menor ou igual, ele aparece aqui, ó. Aqui só é maior, então eu vou pegar na parte de cima. Substituo o x por π sobre 2 na parte aqui do meio. Então vai ficar o quê? B seno de π sobre 2, vamos escrever aqui. Vai ser B seno de π sobre 2, menos 2a cosseno de π sobre 2. Menos 2a cosseno de π sobre 2. Aí, mais uma vez, o seno de π sobre 2 agora. Esse aqui vale 1, e o cosseno de π sobre 2 vale 0. Isso aqui vai dar simplesmente b. Basta, então, agora a gente calcular o limite quando o x tende a π sobre 2. Aí eu vou ter dois limites de novo para fazer. Um limite vai ser pela esquerda. Então, aqui eu me aproximo do π sobre 2 por valores menores que ele.
certo? Aí, qual é que é a expressão da função h quando eu estou logo à esquerda do π sobre 2? Para valores um pouquinho menores do que ele. É qual? É a expressão do meio, né? Para valores que estão logo à esquerda do π sobre 2, eu estou entrando nessa parte aqui, ó, que está na expressão do meio. Então, vai dar o limite de b seno de x, vou escrever aqui, b seno de x menos 2a cosseno de x. Então, para eu calcular esse limite, como as funções são contínuas, basta eu substituir os valores. Aqui é contínua só pelo lado esquerdo, tá? Mas, enfim, não tem problema não. E é a mesma conta que eu fiz ali em cima, então vai dar b. Esse limite vale b. E o outro limite? O outro limite pela direita vai ser quem? Limite do h de x, quando o x tende a π sobre 2 pela direita. Aí eu vou ter que expressão. Pela direita, então, são valores maiores que π sobre 2. Então, está entrando nessa parte de cá. Aí a expressão que eu pego é 2b menos 3, é aquela constante dali de baixo. 2b menos 3, quando x tende a π sobre 2 pela direita. Repara que 2b menos 3 é uma constante, né? Não tem x aí, a variável é x. Então, quando o x se aproximar de qualquer coisa, uma constante permanece sempre igual a ela mesma. Então, o resultado aqui vai ser 2b menos 3. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Garantir que o limite existe. Como é que eu faço isso? Igualando os valores dos dois limites laterais. Então, eu faço b igual a 2b menos 3. Aí eu jogo o b do lado esquerdo lá para o outro lado, vai ficar somente b, e jogo o menos 3 que tem aqui, lá para o outro lado fica 3. Então, o b vale 3. O b vale 3 e o a já tinha visto aqui que ele vale menos 1 sobre 3. Então, com esses valores do a e do b, tá certo? A função é contínua em todos os pontos. Ela já era contínua em todos os pontos, menos no zero e no π sobre 2. Por quê? Porque elas já eram funções contínuas, tá certo? Naqueles valores. Eu só tenho que me preocupar, então, nos pontos em que há uma mudança de expressão da função. Aí, nesses pontos, eu tenho que ver se os limites laterais são iguais, tá certo? E se coincidem também com o valor da função no ponto. Se acontecer tudo isso, aí a função também é contínua nesses valores. Dúvidas? O professor, no caso de uma função que não tem um limite, ela automaticamente já não vai ser contínua, é? Isso. Para ser contínua tem que acontecer três coisas, tá? O limite tem que existir, a função tem que existir lá naquele ponto, e se as duas coisas existirem, elas têm que ser iguais. Tá certo? Certo, certo. Beleza, né? Que são esses desenhos que eu mostrei aqui, ó. Nesse caso daqui de cima, nesse primeiro caso aqui, a função existe, porque tem uma bolinha fechada aqui em cima, tá? Mas o limite não existe. Por quê? Porque de um lado se aproxima de uma coisa, do outro se aproximou de outra. Então, essa não é contínua. Essa aqui de baixo, aqui. O limite não existe. Por quê? Porque por um lado me aproximo de uma coisa, pelo outro de outra coisa. Então, o limite já não existe, a função já não é contínua. Também não é contínua por quê? Porque não tem f de x0, não tem nada aqui, não tem nenhuma bolinha fechada aqui. Então, também não é contínua. Por esse motivo. Já essa, o limite existe. Por quê? Porque se eu me aproximo por esse lado ou por esse lado, em ambos os casos eu me aproximo da bolinha aberta aqui. Mas não é contínua. Por quê? Porque a função não existe nesse valor. Não tem nada, não tem nenhuma bolinha fechada aqui relativa a esse x0. Essa aqui também não é contínua. Por quê? O limite existe. Quando eu me aproximo do x0 por esse lado ou por esse lado, em ambos os casos, me aproximo da bolinha aberta. A função existe porque tem essa bolinha fechada aqui, mas essas são coisas diferentes. A bolinha fechada está aqui e o limite está aqui. Então, para ser contínua, tem que existir o limite, tem que existir a função, e se as duas coisas existirem, também tem que ser iguais, tá? Então, tem que acontecer isso para a função ela ser contínua. Se acontecer todas essas coisas, ela é contínua. Tá certo? Beleza, professor, beleza. Massa.
Vou falar agora um pouco sobre outro tipo de função que não é contínua. Um tipo já é esse que eu mencionei, tá? É quando o limite não existe. Os limites laterais não existem. Então vamos fazer um exemplo que nem esse aqui. Ó. Limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Esse limite existe? Bem, eu não posso substituir o x ali por zero, né? Mas eu vou ficar com 1 sobre zero. É muito pior do que aqueles casos da última aula e esse que eu já fiz hoje também, que era zero sobre zero. Zero sobre zero é indeterminado. 1 sobre zero não existe. Não se aproxima de nada. Agora, quanto menor for o x, quanto mais perto de zero for esse x, maior vai ficar o meu resultado. Se eu pegar x igual a 1, 1 sobre 1 ao quadrado vai dar 1. Se o x for 0,1, certo? 10 a menos 1, aí x ao quadrado vai dar 10 a menos 2, então 1 sobre isso vai dar 10 ao quadrado, vai dar 100. Se o x for 10 a menos 2, for 0,01, ele ao quadrado vai ser 10 a menos 4, e aí 1 sobre ele vai ser 10 a quarta, vai ser 10.000. Se eu pegar x igual a 0,001, 10 a menos 3, ao quadrado vai dar 10 a menos 6. Quando inverter, vai dar 10 a sexta, que é 1 milhão. Então, quanto mais perto de zero tiver o x, se for mais perto de zero por valores negativos, também vai dar no mesmo, porque está tudo ao quadrado, né? Então não faz diferença. Quanto mais perto de zero eu tiver, maior vai estar esse valor. Vai ficar uma coisa que estaria explodindo aqui, está ficando cada vez maior, certo? Então, nesse caso, eu digo que é uma função que o limite ele não existe, porque não se aproxima de nenhum número. Mas é uma função que não existe, é um limite que não existe de um tipo especial. Eu digo que é um limite infinito, que dá mais infinito. Se eu olhar graficamente para esse negócio, o eixo y, a função faz assim, ó. Quanto mais perto de zero eu tiver, maior está a minha função, né? Então ela vai fazer algo assim. Peraí, deixa eu fazer de novo. Ela vai fazer algo assim. E pelo lado de cá, mesma coisa. Fica de uma certa forma que quanto mais perto de zero o x estiver, mais perto do eixo y essa minha curva vai estar, mas nunca vai tocar nele, porque se ela tocasse no eixo y, então esse ponto que ela toca no eixo y seria quem? Seria o f de zero. Então seria o valor que daria quando eu substituísse o x por zero. Mas eu não posso substituir o x por zero, porque 1 sobre zero não existe. Então esse meu gráfico, ele se aproxima cada vez mais do eixo y, mas nunca toca. Mas nunca toca. E como ele nunca toca, eu digo que o eixo y aqui é uma assíntota a esse gráfico, tá? O eixo y é uma assíntota ao gráfico. No caso, é uma assíntota vertical ao gráfico. Por quê? Porque é uma reta em pé, tá? É uma reta vertical. Eu sempre vou ter assíntotas verticais quando o limite der infinito, certo? Quando ficar uma coisa que está ficando cada vez maior em módulo, pode ser maior positiva ou maior negativa, certo? Para a gente agora, uma coisa que é grande vai ser uma coisa que é grande em módulo. Então, 10 a sexta é grande, 10 a 29 é grande. Menos 10 a 29 também é grande, porque é grande em módulo. Eu ignoro o sinal. Coisas que vão ser muito pequenas para a gente, vão ser coisas que estão muito perto de zero, tá? Tem uma magnitude muito pequena, tem um valor absoluto muito pequeno, certo? Pequeno vai ser pequeno em módulo e grande vai ser grande também em módulo, certo? Sempre que eu tiver algum limite que fique assim, fique muito grande quando eu me aproximar do ponto, nesse ponto vai ter uma assíntota vertical ao gráfico da função. O gráfico vai se aproximar cada vez mais dessa reta, mas nunca vai tocar, certo? Assíntota é isso, é uma coisa que se aproxima cada vez mais, mas nunca toca. E iria tocar no infinito, tá? Mas aí também nunca chega no infinito, né? Então não toca nunca. Outro exemplo. Tá, então isso aqui não quer dizer que o limite existe, tá? Continua não existindo. Continua
não existindo o limite. Não se aproxima de nenhum número, certo? O limite só existe quando ele se aproxima de algum valor, de algum número. Infinito não é um número, ele é uma noção para uma coisa que está ficando cada vez maior, certo? Em módulo, e fica de fato tão grande quanto a gente quiser, desde que a gente chegue perto bastante do nosso ponto, tá? Outro exemplo seria algo que nem esse aqui, ó. Se eu pegasse limite quando x tende a 1, quando x tende a 1, de 1 sobre x menos 1. Certo? De 1 sobre x menos 1. Aí como é que seria o meu gráfico aqui? Como é que seria o meu gráfico? Eu tenho aqui a reta x igual a 1, então vou botar como sendo do reta tracejada, porque a função não pode passar por essa reta, porque o f de 1 não existe, tá certo? O f de 1 não existe, eu não posso substituir o x por 1, senão vai dar 1 sobre 0, tá bom? E aí vamos ver. Quem é que é o limite de 1 sobre x menos 1 quando o x se aproxima de 1 por valores maiores do que 1? Então, se eu me aproximo de 1 por valores maiores que 1, x menos 1 se aproxima de que valor? Bem, se o x se aproxima de 1, x menos 1 se aproxima de 0. Então, vai dar 1 sobre 0, vai dar infinito, certo? Vai dar infinito. Por outro lado, quando eu faço limite quando x tende a 1 pela esquerda, de 1 sobre x menos 1, também vai dar infinito. Também vai dar infinito. Por quê? Dá 1 sobre 0. Mas que tipo de infinito é esse? Vê. No 1 sobre x menos 1 pela direita, aqui, o x se aproxima de 1, mas é maior que 1. Então, se eu pego uma coisa que é maior que 1 e faço ela menos 1, dá maior que 0 ou dá menor que 0? Maior que 0, né? Por exemplo, se for 1,1, que tá chegando perto de 1, mas é maior que 1, 1,1 menos 1 dá 0,1, que é maior que 0. Então, eu me aproximo de 0, só que eu não sou igual a 0. Eu estou chegando perto de 0 pelo lado do positivo. Então, para ajudar, eu vou escrever isso desse jeito aqui. Ó. Isso aqui é igual, entre aspas, a 1 sobre 0 mais. O que é 1 sobre 0 mais? É 1 sobre algo que está chegando perto de 0, só que positivo. Então, se é 1 sobre 0, vai dar infinito. É 1 sobre uma coisa que está ficando muito pequenininha. Então, vai tender a infinito isso. Mas é mais infinito. Por quê? 1 é positivo e o 0 do denominador é um 0 positivo, entre aspas. Por quê? Eu estou chegando perto de 0 pelo lado positivo. Tá bom? Então, dá mais infinito aqui. Mais infinito. Por outro lado, desse lado aqui, entre aspas, novamente, isso vai dar 1 sobre 0 também, mas é o 0 o quê? É um 0 positivo ou é um 0 negativo, entre aspas, tá? Entre muitas aspas. Se eu estou pegando uma coisa que está tendendo a 1 pela esquerda agora, então ela é menor do que 1. Aí se eu pego algo que é menor do que 1, por exemplo, 0,9, e faço 0,9 menos 1, isso dá o quê? Menos 0,1. Então, deu negativo. Se eu estou chegando perto de 1, então x menos 1 está chegando perto de 0. Mas se é pela esquerda, o x está chegando perto de 1, mas é menor que 1. Aí algo que é menor que 1 menos 1 é negativo. Então, esse 0 daqui do denominador é chegando perto de 0 por valores menores do que ele. Então, esse infinito que dá aqui é menos infinito, tá? É um infinito negativo, uma coisa que é infinitamente. Se eu olhar para o gráfico, ele ao invés de ir lá para cima, como vai o exemplo anterior, ele vai lá para baixo. Então, se eu faço esse meu gráfico aqui, pela direita ele faz assim, ele se aproxima cada vez mais da reta, vai ter uma assíntota aqui, vertical, tá? Sem nunca tocar nela. Por quê? Porque pela direita o limite deu o quê?
mais infinito. Então, ele se aproxima lá, se aproxima da reta lá por cima. Agora, se eu me aproximo de 1 pela esquerda, o limite deu quanto? Menos infinito. Então, ele se aproxima da reta aqui, ó, lá por baixo. Tá certo? Então, em ambos os casos, eu tenho o quê? Tenho uma assíntota vertical mais uma vez. Só que aí, só para mostrar que eu posso ter infinito positivo ou infinito negativo aqui, tá certo? Alguém tem alguma dúvida aqui? Tudo certo, né? Beleza? Certo. Tá bom, eu vou finalizar essa aula aqui com mais alguns exemplos. Vou pegar um exemplo que seria esse aqui, ó. É outro tipo de função que o limite não existe, tá? É limite de, sei lá, por exemplo, seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui rapidinho como é que fica, que fica o gráfico desse negócio. Professor, a tela saiu Tá de gravado novo. de novo, né? Peraí. Que saco isso, viu? Agora vai. Pronto. Vai pelo menos por enquanto, né? Daqui a pouco ela trava de novo. Eu notei que agora demorou mais para ela ficar travada. Eu usei menos aquele recurso de usar esse negócio aqui. Se ela travar de novo rápido, então provavelmente é por causa disso, tá? Eu não vou fazer isso mais não, tá bom? Deixa eu mostrar aqui como é que é o gráfico dessa função. Deixa eu só copiar essa imagem para vocês verem como é que fica. Vê, primeiro, ela é uma função que é um seno, né? Sendo um seno, ela está sempre entre -1 e 1. Deixa eu colar aqui na tela. O seu gráfico é assim. Esse gráfico dessa função é assim. Então, vê só, a função está sempre entre -1 e 1. Por quê? Porque é um seno. É um seno. Por ser um seno, qualquer seno está entre -1 e 1. Então, tem que estar sempre dentro dessas faixas aqui. Tá? Abaixo dessa reta, que está no 1, beleza? E acima dessa outra reta aqui, que está no -1. Certo? Tem que estar assim. Ok. Agora, vê. Quando x é grande, seja positivo, seja negativo, ou seja, quando eu estou indo para valores que estão indo aqui ó, muito para lá, ou que estão indo muito para cá, o ângulo, que é 1 sobre x, fica muito pequenininho, né? Aí vê, quando eu olho para a circunferência trigonométrica, se eu faço uma variação bem pequenininha aqui no seno, ele não varia muito. Então, para valores bem grandes do x, a variação da minha função é muito lenta. Só que, quando eu vou fazendo o x e para perto de zero, tá certo? Então, quando eu vou chegando mais pertinho do zero aqui, então, vê, se eu pegar de x igual a 10 a sexta para x igual a 10 a quinta. Vê, eu fiz uma variação bem grande aqui, né? Fiz uma variação bem grande aqui. Eu multipliquei por 10 o valor. Ele era 1 milhão. Depois eu diminuí para passar para 100 mil. Foi uma variação grande. Eu variei 900 mil aqui. Tá certo? Mas a variação do ângulo foi quanto? Não é 1 sobre x. Então, 1 sobre x para esse primeiro valor aqui vai ser 10 a menos 6, que é bem pequenininho. E o outro, nesse outro caso aqui, é 10 a menos 5, que é bem pequenininho ainda. Continua sendo bem pequenininho. Só que quando eu chego pertinho de zero, quando eu faço tipo x igual a 1,
x igual a 1. X igual a 1, aí 1 sobre x dá quanto? Dá 1, beleza. X igual a 0,1, 1 sobre x dá 10. Certo? Então, vê, aqui eu variei 900 mil. E a variação foi minúscula. Foi 10 a menos 5 menos 10 a menos 6. É uma coisa bem pequena. Por outro lado, aqui eu variei 0,9 e a variação da minha função foi 9. Tá vendo? Eu variei muito pouco aqui, certo? Comparado com a variação que eu dei aqui. Mas a variação do resultado aqui foi muito maior do que ela foi aqui. O que é que eu estou querendo dizer? Quanto mais perto de zero a gente tiver, mais rápido vai variar esse ângulo. Como o seno é uma função que é periódica, ela vai ficar sempre oscilando entre menos 1 e 1. Quanto mais rápido variar esse ângulo, mais rápido vai variar essa minha função. Então, quando eu estou com valores bem grandes, ou lá para a direita, ou lá para o lado esquerdo, a variação da função e do ângulo é bem lenta. Então, o seno varia bem devagarzinho. Mas quando eu vou me aproximando do zero, o ângulo vai variando mais rápido, e aí o seno vai andando mais rápido aqui. De modo que quando eu chegar tendendo a zero mesmo, aqui, a variação está tão rápida que todos os valores entre menos 1 e 1, basicamente, estão sendo percorridos instantaneamente. Então, se todos os valores estão sendo percorridos rapidamente desse jeito, o limite se aproxima de algum valor? Não, está se aproximando basicamente de todos esses valores, de uma forma bastante grosseira, para a gente dizer, tá? Então, essa função não se aproxima de nada quando o x se aproxima de zero. Esse limite não existe, certo? E esse gráfico aqui, ele é bem notável, tá? O fato dele ser assim, dela ficar oscilando infinitamente rápido quando eu chego perto de zero, é o que faz com que esse limite não exista, tá? Então, esse limite aqui, ó, não existe. Por outro lado, se eu olhasse para esse limite daqui agora, só checar se a tela mudou junto. Pronto, dessa vez ela mudou. Beleza. Se eu pegasse esse limite daqui, limite quando x tende a zero, de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Tá certo? Esse limite existe, ele dá zero, apesar de ele ser, tipo, essa parte aqui, ela tende a zero realmente, mas a parte relativa a isso aqui não existe, né? Não existe. Então, é uma coisa que é meio estranha. É como que eu argumento para justificar que esse limite é zero? A justificativa, sempre que aparecer alguma função que seja que nem essa aqui, seno de 1 sobre x, cosseno de 1 sobre x, cosseno de, sei lá, π sobre x, cosseno de qualquer coisa desse tipo, ou seno de qualquer coisa desse tipo, é fazer o seguinte. Primeiro, é observar que isso é um seno. Então, o seno, como sempre, está sempre entre menos 1 e 1. Seno de 1 sobre x é sempre maior ou igual a menos 1 e menor ou igual do que 1. Para qualquer x, menos, claro, para x igual a zero, porque aí o ângulo não vai existir. Mas a função que eu quero não é essa. Qual é a função que eu quero? É x ao quadrado vezes isso. Então, eu vou multiplicar toda a minha expressão aqui, certo? Todos os lados da minha desigualdade por x ao quadrado. Vai dar menos x ao quadrado, menor ou igual do que x ao quadrado seno de 1 sobre x, menor ou igual a x ao quadrado, claro, também se o x não for zero. Claro, também se o x não for zero. Se for zero, o ângulo desse seno não vai existir. O que é que está acontecendo, então, agora? Vamos ver graficamente o que é que está acontecendo. Bem, a minha função, que é x ao quadrado seno de 1 sobre x, ela é sempre menor ou igual que x ao quadrado. Como que é o gráfico de y igual a x ao quadrado? Vai ser uma parábola, né? Vai ser uma parábola, vértice na origem e que é côncava para cima. Então, o gráfico vai ser assim. Aqui e aqui assim. Certo? Então, ela está sempre abaixo dessa parábola. E o gráfico dela, também, por outro lado, é sempre maior ou igual
do que menos x ao quadrado. Então, o gráfico está sempre acima da parábola y igual a menos x ao quadrado. Como é que é o gráfico dessa outra parábola? Ela é assim. Tá? Então, tem uma parábola em cima, tem uma parábola embaixo, e o gráfico da nossa função está sempre no meio. Ela também vai oscilar lentamente quando eu estou longe da origem, e quanto mais perto da origem chegar, mais rápido vai oscilar. Deixa eu ajeitar aqui meu desenho, tá? Então, quanto mais perto eu chego, mais rápido eu vou oscilar. Então, também vai acontecer, essencialmente, aquela oscilação que era frenética da função que aconteceu aqui. Só que qual é a diferença? Nesse caso, eu não estava mexendo em nenhum momento na amplitude. Então, eu estava sempre oscilando entre menos 1 e 1 quando eu chegava perto de zero. Agora, não. Agora, eu estou oscilando freneticamente ainda. Mas, como eu estou sempre tendo que estar abaixo da parábola de cima e acima da de baixo, isso quer dizer que a amplitude desse seno vai diminuindo. Ela oscila loucamente aqui no meio, mas com amplitude que vai para zero. Tá certo? Pelo outro lado, a mesma coisa, só que é invertido. Vai ser assim. Ela começa variando lentamente, quando eu vou me aproximando de zero, aí vai ficando frenético aqui no meio. Mas também com amplitude ficando esmagada. Certo? Então, a função do meio, ela fica obrigada, então, a ter que limite? Ela está se aproximando de que valor agora? De zero. Por quê? Porque a de cima se aproximava de zero. Quando o x se aproxima de zero, a de cima se aproxima de zero. A de baixo também se aproxima de zero. E a do meio está sempre entre as duas. Se uma está dando zero e a outra também está, a que está no meio ela é obrigada a passar pelo mesmo valor também, porque ela tem que estar no meio das duas. E as duas dos extremos estão coincidindo, tá? Então, a do meio também tem que dar zero. Também tem que dar zero aqui. Alguma dúvida? Essa argumentação se chama teorema do confronto. Você tem a sua função que é, de certa forma, complicada, porque envolve esse seno de 1 sobre x aí, mas você consegue confrontar ela com a função que está por cima e com a função que está por baixo. A que está por cima e a que está por baixo, as duas têm o mesmo limite quando eu me aproximo do valor que eu quero. Então, a função que eu quero é forçada a ter esse mesmo limite também, tá? Então, o teorema do confronto diz isso. Como essa aqui tende a zero quando x tende a zero, essa aqui também tende a zero quando x tende a zero. Então, a do meio fica obrigada a tender a zero. Certo? Fica obrigada a tender a zero. Isso aqui chama teorema do confronto. Ou teorema... Em alguns livros diz teorema do sanduíche. Porque é como se você tivesse a função que está em cima fosse uma fatia do pão, a de baixo fosse outra fatia e a do meio fosse o recheio. Tá? Mas vamos chamar mesmo de teorema do confronto, tá? É mais bonito. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Alguém tinha aberto o áudio, não sei se ia fazer alguma pergunta e desistiu. Não, professor, eu abri sem querer aqui mesmo. Ah, beleza, tá bom. Alguém quer perguntar algo? Pois bem, o tipo geral de questão que envolve esse tipo de argumentação, vocês vão saber mais ou menos de cara que tem que fazer isso. Por quê? Porque vai aparecer alguma função como essa. Seno de 1 sobre x, cosseno de 1 sobre x. Sempre que aparecer alguma função assim, você já fica ligado. Eita, vou ter que usar a argumentação do teorema do confronto. E como que é essa argumentação? Aqui é uma receita de bolo. Você começa sempre fazendo essa observação de que esse seno, por mais estranho que ele seja, ele é um seno. Então, ele tem que estar entre menos 1 e 1. Aí você multiplica esse seno de todos os lados da sua inequação para chegar no que você quer. Você tinha somente seno de 1 sobre x ali naquela primeira inequação, aqui em cima, certo? Aqui. E você quer chegar nisso aqui. Então, para chegar nisso, tem que multiplicar por quanto? Todo mundo por x ao quadrado. X ao quadrado
como eu não estou pegando zero, x ao quadrado é sempre positivo. Se eu multiplico alguma inequação por um número que é positivo, eu não mexo nos sinais das desigualdades, né? Se era sempre menor ou igual e menor ou igual, depois que eu multiplicar por x ao quadrado, permanece menor ou igual e menor ou igual também. Se eu multiplicasse, se por acaso, por uma coisa que é negativa, aí iria inverter, certo? E aí você observa o seguinte, quando chegar nessa parte, você tem a função do meio é a que a gente quer. Ótimo. Aí ela é maior ou igual do que essa e menor ou igual do que essa. Só que as duas, quando eu faço o x tender ao valor que eu quero, as duas dão o mesmo resultado. Então, a do meio tem que dar o mesmo resultado. Por quê? Teorema do confronto. Teorema do confronto. Tudo bem? Espera aí que a imagem travou de novo. Eu acho que é isso mesmo, tá? Se eu usar muito esse recurso dessa caneta que aparece e some, a tela hoje está travando por alguma razão inexplicável aí. Então, eu não vou usar ela mais não. Alguém tem alguma pergunta? Vou fazer mais um exemplo que envolve isso, tá? O professor, aí esse teorema do confronto só funcionaria para casos assim de seno e cosseno, né? Na prática, nos tipos de questões que aqui aparecem mais, sim, mas ele funciona para diversos casos, tá? Mas na prática, o que aparece mais nas questões de prova, de lista de exercícios ou de livro, são coisas que nem essas assim, que envolvem esse seno de 1 sobre o x, cosseno de alguma coisa, de alguma coisa sobre o x. Por quê? Porque se não tivesse mais nada, se não tivesse esse x ao quadrado, o limite não ia existir, como a gente viu no outro exemplo. O limite disso não existe, tá certo? Mas quando eu multiplico por x ao quadrado, ele agora existe. Se eu multiplicar por x, também existe, tá? Eu vou deixar para vocês verem como é que fica o exemplo de multiplicar por x nos vídeos que eu coloquei lá no AVA, em uma daquelas aulas que fala sobre o teorema do confronto, eu acho que é a aula 5, fala justamente sobre isso, tá certo? Aí vocês vão ver lá que tem um certo detalhezinho diferente lá, mas aí eu vou deixar para vocês verem e qualquer coisa vocês tiram dúvida comigo depois. Ou comigo, ou com o nosso monitor, né, que é o Júlio, que vai trabalhar nas sextas à noite. E a gente também vai ter uma tutora. Acho que ela também já falou com vocês, não foi? Ou não? Falou, professor. Falou, né? Pronto, beleza. Falou, sim. Pronto, perfeito. Beleza. Aí vocês podem falar comigo, com ela ou com o Júlio, tá? Tanto faz. Vocês podem me mandar dúvida para mim por e-mail. Eu prefiro que mande por e-mail, porque é mais fácil para responder. Eu consigo acessar ele pelo meu celular. Às vezes, quando mandam pelo AVA, eu só consigo acessar na hora que eu vou pegar o meu computador, não consigo acessar pelo celular, tá? Fica bem ruim responder pelo celular lá, e aí eu acho melhor vocês mandarem por e-mail. Aí o meu e-mail é fácil, joão.gondim@fpe.br, tá bom? Lá no Siga A, eu acho que tem meu e-mail, qualquer coisa. De toda forma, eu vou escrever ele aqui no chat, tá? Pronto. Pronto, vamos fazer mais um exemplo e acho que vai ser o último de hoje. Por conta da hora já. Pois bem, vamos pegar esse aqui. Limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado sobre 1 mais x à quarta vezes cosseno de 1 sobre x. Cosseno de 1 sobre x é basicamente a mesma coisa que seno de 1 sobre x, tá? O limite funciona exatamente do mesmo jeito do que aquele outro que eu tinha mostrado. O seu gráfico vai ficar oscilando loucamente, assim, de maneira bem rápida. Quanto mais perto de zero a gente tiver, então o limite não vai existir. Mas eu estou multiplicando por x ao quadrado sobre 1 mais x à quarta. Qual é o limite somente dessa parte daqui, tá certo? Quando x tende a zero. Somente dessa parte que eu estou circulando. Qual é o limite disso?
Quando o x tende a zero, o x ao quadrado tende a zero. 1 mais x à quarta tende a 1. Então, vai dar 0 sobre 1, dá 0. Então, é uma parte que não existe, que é a do cosseno. O limite dele sozinho não existe. Fez uma outra parte, que é do x à quarta, x ao quadrado sobre 1 mais x à quarta, que dá 0 o limite, tá? Então, vai ser bem parecida com a outra que a gente acabou de fazer. Vamos seguir o roteiro. Qual é o roteiro? Começa com o cosseno. O cosseno está sempre entre menos 1 e 1. Então, menos 1 é menor ou igual do que cosseno de 1 sobre x, que é menor ou igual a 1, desde que o x não seja zero. Certo? Pois bem, aí eu não quero cosseno de 1 sobre x. Eu quero o quê? Cosseno de 1 sobre x vezes x ao quadrado sobre 1 mais x à quarta. Então, eu vou multiplicar tudo nessa minha expressão aqui. Vou multiplicar todos os lados dela. Vou multiplicar por x ao quadrado sobre 1 mais x à quarta. Beleza. Aí como é que vai ficar? Do lado esquerdo vai ficar menos x ao quadrado sobre 1 mais x à quarta. No meio vai dar menor ou igual do que x ao quadrado sobre 1 mais x à quarta vezes o cosseno. E do outro lado vai ficar menor ou igual do que x ao quadrado sobre 1 mais x à quarta. Também isso aqui tudo vale se o x não for zero, né? Porque senão o ângulo do cosseno vai dar zero. E eu não mexo nos sinais das desigualdades, porque eu multipliquei por isso aqui. Todos os expoentes do x que aparecem aí são pares, né? Então, mesmo que eu pegue um número negativo, ao quadrado ou à quarta vai continuar positivo, certo? Vai ficar positivo. Então, eu estou multiplicando por algo positivo. Então, os sinais permanecem. Se aqui era menor ou igual, aqui também vai ser. E se aqui era menor ou igual, aí aqui também vai ser. Continuou tudo igual, tá? Aí agora, a função de cima é essa aqui, ó. A gente já falou, quando o x tende a zero, essa aqui tende a zero. Já essa outra, quando o x tende a zero, o resultado também dá zero. Então, pelo teorema do confronto, mais uma vez, como a do meio está achatada pela de cima e pela de baixo, e as duas dão zero, a do meio também tem que dar zero. Então, eu concluo o quê? Que o limite que a gente quer, x ao quadrado sobre 1 mais x à quarta, cosseno de 1 sobre x, dá zero, quando x tende a zero. Por que que dá zero? De novo, pelo teorema do confronto. De novo. Tranquilo? Então, pode parecer um pouco complicado, mas é uma receita de bolo, como eu tinha falado. Vê que o que eu fiz para resolver esse exemplo foi exatamente a mesma coisa que eu fiz no outro. O fato de a função aqui ser x ao quadrado sobre 1 mais x à quarta não fez diferença nenhuma, só importa que o limite dela é quanto? É zero, tá? Qualquer função que tendesse a zero, que eu botasse no lugar desse x ao quadrado sobre 1 mais x à quarta, eu faria exatamente do mesmo jeito. Então, se fosse, sei lá, se eu botasse seno de x no lugar desse x ao quadrado aí, sobre 1 mais x à quarta, funcionaria do mesmo jeito, porque ele tende a zero. Tá bom? Então, qualquer coisa que seja o cosseno de 1 sobre x, seno de 1 sobre x, ou seno de qualquer coisa sobre x, cosseno de qualquer coisa sobre x, vezes uma função que tende a zero, vai fazer exatamente assim. E o resultado final vai ser zero. Tá bom? Alguma pergunta? Professor, aí se não utilizássemos esse teorema do confronto, o limite não teria como existir, né? Não, ele existe, só não ia ter como calcular ele por outro caminho, tá? Ah, entendi. Porque aquele negócio que eu falei, o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites quando os dois existirem. E eu não posso dizer que esse limite aqui é a multiplicação dos dois. Por quê? Porque o limite do x ao quadrado sobre 1 mais x à quarta dá zero. Mas o limite do cosseno não existe. Então, eu não posso dizer que o resultado vai ser zero vezes x não existe. Isso não faz sentido. Certo? Não teria outra forma de fazer, não. Só teria como fazer seguindo esse teorema, tá? Mas é simples, tá? É porque é uma receita de bolo. A primeira vez que vocês estão vendo é essa, mas sempre segue esse roteiro que eu falei aí. Primeiro monta com cosseno, depois multiplica de todos os lados pelo que falta para dar a função que a gente quer,
Aí observa que de um lado dá zero, do outro lado também dá zero, então a do meio também tem que dar. Sempre vai ser esse roteiro daí. Tá bom? Alguma dúvida? Beleza, professor. A única coisa, o único detalhe que fica é quando a função que você está multiplicando puder ser negativa, como seria se eu multiplicasse por x, por exemplo, tá? Mas aí eu deixo para vocês verem lá no vídeo que eu coloquei assíncrono lá no canal, para vocês verem como é que faz. E qualquer dúvida, vocês me avisam depois que eu explico, tá? Beleza? Então, é isso por hoje. Deixa eu finalizar aqui a gravação, tá?